Vamos repercutir tudo isso então, fala de Donald Trump, mas também, claro, ata do Federal Reserve, mas principalmente dados do payroll. A gente fala agora com Bruna Aleman, Head de Internacional da Nomos. Tudo bem? Muito bem-vinda mais uma vez aqui. Bom dia para você. Bom dia, imagina, é sempre uma honra estar com você aqui. Uma honra é sempre nossa, Bruna. Quero muito te ouvir sobre esse cenário. A gente estava esperando há bastante tempo já esses dados de setembro que vieram com praticamente 7 semanas de atraso, mas saíram e, impressionantemente, vieram muito melhores do que estava sendo projetado. Estavam prevendo 50 mil de criação de vagas, no fim foram 119 mil. A gente sabe que, ao mesmo tempo, vai demorar para sair os dados de outubro. Talvez a gente nunca tenha os dados completos, e essa é realmente a tendência, porque eles não coletaram, né, durante o mês de outubro por causa do shutdown. Portanto, com esse dado de setembro, o que a gente consegue já entender com relação ao mercado de trabalho americano? Ele continua desacelerando? Como é que você avalia? Bom, vamos lá. Se a gente falar em questão de número, né, ter vindo muito acima versus o que o Fed está precisando, vamos combinar que pode ser uma surpresa positiva ao mesmo tempo que negativa. Tá. Então, a gente tem alguns pontos para desdobrar aqui. Por que relativamente negativa? Porque nós temos uma economia, o Federal Reserve está precisando do quê? De menos pressão em relação à inflação. Você concorda comigo que, economicamente falando, se a gente desenhar um cenário econômico, você tendo muitos empregos, você tem muito dinheiro no bolso, uma população que está consumindo e com o consumo, ela acaba pressionando cada vez mais a inflação. Isso não é o desenho ou o cenário ideal que o Fed está buscando. Ao mesmo tempo, nós temos agora, novamente, mais um cenário deste ano, dados relativamente, vamos dizer, que estão se contrapondo. Por quê? Porque a gente tem uma taxa de desemprego que subiu moderadamente, às vezes muito pequena, mas ela subiu. Ela foi revista, a gente olhou de uma forma diferente, e isso daí pode ser um ponto positivo, porque o desemprego aumentando é um dos cenários ideais para que tenha espaço para que o Fed corte as taxas de juros. Ou seja, a gente tem alguns pontos aqui a serem declarados. Parece que, tudo bem, o mercado de trabalho foi um número relativamente positivo, ele não é tão alto como a gente já pode ter visto, então não é uma economia, não significa uma economia relativamente, vamos dizer, acesa, né, em expansão, então acaba sendo um número relativamente bom. Nós temos ali uma taxa de desemprego subindo, pode ser bom para o Fed, mas a gente tem alguns contrapontos que, com os dados que ainda não foram divulgados e serão divulgados apenas em novembro, eu posso falar que a gente tem uma cegueira ainda na informação para onde que o Fed pode olhar, enxergar o que ele vai contrapor ou tomar qualquer tipo de decisão. A gente vai voltar no início do ano, quando estava sendo muito pressionado ali o corte de juros, e esses dados eles ainda não estão convergindo, ou seja, seguindo para uma linha tênue que o Fed possa tomar uma decisão consistente. Essa vai ser uma dificuldade muito grande do Banco Central versus o que o Trump realmente quer, porque a pressão do Trump vai continuar acontecendo. Eu até queria ver diante desse cenário, porque a gente sabe realmente que essa pressão vai acontecer, mas a gente percebe na ata do Federal Reserve de ontem o quanto os dirigentes eles estão realmente divididos. Porque era interessante que eles falavam assim, a ata falava, muitos dirigentes avaliam a possibilidade de uma manutenção dos juros, vários dirigentes avaliam a possibilidade de um corte. Então, assim, existe uma divisão que realmente está acontecendo nesse momento. Eu queria entender se na sua percepção é uma divisão entre aqueles que foram indicados recentemente por Donald Trump, que estão do lado dele e apoiam essa possibilidade de corte e contra aí aqueles que já estão há mais tempo e que estão aí nesse momento defendendo uma possibilidade de manutenção. E o que isso pode dizer com relação à independência do Banco Central americano diante dessa divisão agora e que parece que aqueles que foram indicados por Trump recentemente estão agora apostando num corte? Olha, o que eu acho, isso daí é um ponto relativamente delicado, porque é onde a política e a economia elas vão convergir. Porque, querendo ou não, se a gente parar para pensar, tanto democrata quanto republicano, eles têm visões econômicas diferentes, de políticas econômicas diferentes. Daí sim, a gente precisa tomar cuidado, como você bem trouxe, sobre a questão da autonomia do Banco Central.
O Trump, desde o início do ano, vem atacando muito o Federal Reserve. Essa divisão ela é muito clara, principalmente porque os dados americanos são mistos. A gente não conseguiu concluir Vamos combinar que o Federal Reserve ele fez esse corte de juros. Não quero dizer que foi por uma pressão política, mas ele viu um espaço para lidar de uma forma inteligente e totalmente, logicamente, fundada para esses primeiros cortes de juros que houveram, para que ele consiga dar um fôlego, porque também é importante economicamente não tirar o capital, tanto capital estrangeiro quanto capital nacional, dos mercados. Logicamente, os Estados Unidos vivem desse mercado e tem uma injeção muito grande, principalmente nos treasuries. Visto todos os pontos geopolíticos que a gente está passando, os Estados Unidos ainda é visto ali como um porto seguro, como um local onde tem uma fuga de capital quando a gente tem incertezas. Então, essa divisão ela é muito bem clara e ela vai trazer um pouco aí dessa pauta. Mas, ao mesmo tempo que alguns estão tendenciosos ao corte e outros não, eles convergem num ponto sensível, que é para onde vai a inflação dos Estados Unidos. Então, eu acho que assim, por mais que a gente tenha esse lado semi-dividido entre os diretores do Banco Central, como trouxe ali aquela determinada carta, eu ainda acredito muito, acho que os Estados Unidos, ele traz essa questão do Banco Central ser uma autarquia, ter autonomia em si. Então, acho que eles ponderam muito isso, porque isso pode trazer uma fragilidade não só para o governo, como os Estados Unidos no geral. E o que depende de você continuar recebendo incentivos ou investimentos, como a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que cresce, né, de uma forma até, vamos dizer, incoerente, se assim a gente pode dizer, né, devido à pressão inflacionária, não deveria estar crescendo muito, mas está crescendo muito mais do que o esperado, o mercado americano. Como afastar, por exemplo, os investidores dessa bolsa? Então é complicado, porque o Fed ele não pode olhar apenas a sua economia interna, ele precisa olhar o que ele depende do externo para a sua economia continuar girando e continuar sendo esse porto seguro e continuar sendo, principalmente, esse exemplo, não só em questão do Banco Central, mas em questão de economia e em questão de política. O Trump, na verdade, ele sempre vai trazer ele é muito polêmico, ele sempre traz essas narrativas, ele não vai continuar, ele não vai parar de bater no Banco Central. E a gente já viu que isso não mexe muito no mercado financeiro. O Trump ele é uma figura, vamos dizer que, apesar de ser imprevisível, é previsível determinadas falas dele não acabam impactando o mercado. Então, eu acho que assim, o Banco Central vai acabar trazendo uma determinada razão, apesar dessa divisão, e eles precisam ser inteligentes e deixar de lado qualquer viés político para tomar essa determinada decisão. E eu tenho certeza que, assim, a gente ainda vai receber alguns outros dados, né? Pode ser, o que eu acho, é que a gente não vai ter corte de juros. Eu acho que ele vai trazer um tom um pouco mais brando, eles devem entrar em consenso de entrar num tom um pouco mais brando. Querendo ou não, nós ficamos 43 dias em shutdown. Esses dados dos empregos, eles podem ser relativamente bons versus o desemprego, porque se a gente olhar, teve muito setor, principalmente que tem cargos públicos, né? Então, assim, tem alguns setores, não cargos públicos, mas são setores essenciais também, então que dentro desse shutdown acabou sofrendo bastante, então a gente pode enxergar como uma reposição. E acho que na hora que eles sentarem para decidir, apesar dessas cartas fomentarem um pouco do mercado, né, dar um pouco, às vezes, até de ansiedade, ou até mais insegurança, porque como você trouxe, está um pouco incerto, né, nessa questão da divisão, eles vão sentar e decidir da melhor forma. Acho que não tem corte de juros esse ano, acho que pode ser postergado para o ano que vem, para poder tomar uma decisão com um pouco mais de cautela. Principalmente porque a gente está diante de um cenário de falta de dados, né? E é interessante porque na ata que de ontem, que foi divulgada com as 21 páginas, eu estava ao vivo aqui quando foi divulgada, a gente ficou lendo ali na correria, tentando entender um pouco sobre qual era a visão do Federal Reserve, dos membros. Na ata, eles falavam e já reclamavam da falta de dados, e a gente está numa reunião que aconteceu no finzinho de outubro, ainda com os dados de agosto, de setembro. Eu imagino como é que vai ser o caso agora e quais dados eles vão colocar na mesa quando chegar agora o cenário do começo do mês de dezembro, dia 10 de dezembro, para olhar para os dados de outubro, um mês inteiro com shutdown.
A gente até tem essa expectativa de que os dados do payroll de novembro saiam com um pouquinho aí de dados de payroll de outubro, mas a gente sabe que, como não tinha ninguém trabalhando quando a gente olha para o cenário público mesmo, por causa do shutdown ao longo das últimas semanas, não foi possível coletar os dados, né? Não é nem que não é possível compilar e correr atrás e dar alguma coisa no atraso, não foi possível trazer os dados, fazer a pesquisa para ir divulgar. Eu queria até entender o quanto que esse buraco nessa pesquisa pode prejudicar a economia norte-americana, porque outubro, o cenário completo, o retrato completo de como é que foi a economia, como é que ficou a economia em outubro vai ficar comprometido, né? O quanto que isso pode impactar na sua avaliação a economia como um todo, num curto, num médio, num longo prazo? Tem algum impacto realmente relevante? Olha, eu acho que, vamos falar primeiro no curto prazo, ela pode ser 100% para um lado, 100% para o outro, né? Porque além do que você trouxe desse risco às cegas que a gente tem em relação aos dados, né? Porque é um risco totalmente às cegas eles tomarem uma determinada decisão sem os dados concretos em si. A gente também pode ter o que nós já tivemos nos últimos meses, salvo engano, foi há 3 meses atrás, uma revisão de dados. Porque quando eles estão escuros ou às cegas, a gente pode ter uma revisão dos dados que já foram apresentados. Então, assim, o risco de curto prazo é para um lado ou para o outro. Ou eles estão totalmente cegos e a economia americana andou por um outro lado, onde eles podem tomar determinada decisão que pode ir totalmente contra, e aí a gente pode ver, por exemplo, um crescimento da inflação, caso eles cortem juros, ou o contrário, eles não cortem os juros, e daí eu acho que é muito mais plausível você não tomar nenhuma decisão, visto que está relativamente às cegas, e sim, depois de uma ou determinada revisão, pressupondo aqui, ou com os dados um pouco mais concretos no início do ano que vem, eles verem que realmente a economia andou para o lado que eles queriam, que é uma questão de desaceleração ou estagnação, para que não há uma pressão inflacionária. Foi uma decisão, vamos dizer, conservadora, e aí sim, no começo do ano que vem, eles tomarem uma decisão um pouco mais, vamos dizer, mais concreta, com dados mais concretos. Então, no curto prazo, é o famoso 880, né? Então, pode dar muito certo ou pode dar muito ruim. Olhando aqui, analisando isso, o ideal é que você seja o mais conservador possível, por mais que a presidência não queira, né? Assim, se a gente falar em questão de presidência, não queira que isso possa reverberar principalmente em falas e mídia relativamente negativa. Porque esse é o papel do Banco Central, ele não pode regular de acordo com a economia, ele não pode tomar decisões de acordo com a política, né? Com o lado político. No médio e longo prazo, o impacto acaba sendo muito pequeno, porque são as decisões de curto prazo que podem tornar um efeito rebote. Eu acho que assim, então, ao longo do tempo, determinadas decisões, a não ser que eles cortem muito bruscamente os juros, que eu acho que daí é um cenário que nem existe, não existe a possibilidade hoje, mesmo se tiver qualquer tipo de corte, muito pequeno, não impacta, mas é o efeito rebote da inflação. E aí, no médio e longo prazo, isso pode causar um problema muito grande, sim, para a economia americana. Mas, Muri, eu descartaria essa possibilidade agora, tá? Eu acho que é mais um 880 ali na decisão mais de curto prazo. Muito bem, Bruna Aleman, Head Internacional da Nomo, sempre muito, muito bom te ouvir. Obrigada, viu? Bom trabalho para você. Apesar do feriado aí, a gente sabe que os mercados estão funcionando ainda lá fora. Não, com certeza. O nosso trabalho não tem fim, não tem hora. Enquanto o Brasil dorme, a China acorda. Exatamente. Um beijo grande. Um beijo para você também. Bom fim de semana.